Hoje, dia 23 de março de 2022. Estou aqui num lugar muito bonito. É uma chácara. Como é que chama isso aqui, Marcos? Você tem um nome? A minha chácara não tem nome, né? Não tem nome. O único nome que eu coloquei aqui foi num local ali que nós fizemos uma praça, e que eu chamo de a Praça da Paz. Da Paz. Praça da Paz. Ali é um lugar de comunhão, de reunir ali amigos. é a reunião de família, nós reunimos ali, nas festas, né, nos aniversários, então a família vem pra cá, a gente passa um dia aí O Marcos, em confraternização. o Marcos é um desses presentes que eu ganhei da política. Que sabe que é a política, mas a política, a gente faz cada amizade bonita, e ele foi colega lá na Câmara, e nós trabalhamos junto durante um período gostoso e fizemos a lei orgânica municipal, constituinte municipal. Ô Marcos, que coisa boa. É Marco Antônio? Marcos Antônio Faleiros. Faleiro, filho? Joaquim Anésio Faleiros e Zenaide de Souza Faleiros. Irmãos seus, os seus irmãos? Eu tenho 4 irmãs, nós somos em 5. Tenho 4 irmãs, só eu de homem. Eu sou o primeiro filho, o mais velho. Depois vieram 4 irmãs. O nome delas? É Jane, Maria, Maria das Graças, Diva Maria e Déia Maria. Tudo Maria. Tudo Maria. Ô Marcos, você é natural de Capitinga. Nasci em Capitinga, no dia 22 de abril de 1944. O mês que vem, daqui um mês, né? Daqui 29 dias, eu estarei fazendo 78 anos de idade. Que coisa boa, hein? É um menino ainda. Menino. É um menino ainda. Mineiro. Você devia falar igual todo mundo fala. Não parece que você pensa. Marcos, eu conheci você há 20 e tantos anos atrás. A gente trabalhou junto. Ô Marcos, irmãos do seu pai. Vamos falar lá de Capitinga. Você veio de Capitinga depois, antes da gente chegar em Franca. O irmão do seu pai. Olha, meu pai, quem é de Capitinga é a minha mãe. Minha mãe é de uma família muito tradicional lá de Capitinga. O pai dela chamava Isolino Teodoro de Souza, né? E a minha avó era mais conhecida por Dona Cotinha. Era um casal muito venerado na cidade, né? Pessoas venerandas mesmo. O seu avô, como que chamava? O meu avô paterno, então, o pai da minha mãe é o Isolino lá de Capitinga. O meu avô paterno é Joaquim Alves Faleiro Júnior. O meu avô, ele é mais de Ibiraci. Ele é radicado mais em Ibiraci, de Patrocínio Paulista, mas ele tinha uma fazenda lá em Ibiraci, né? Aterradinho. E meu pai nasceu lá. Meu pai nasceu lá, a fazenda São Domingos. Região de São Tomé, lá eu não sei qual que é. E lá meu pai nasceu em Ibiraci, né? O meu pai tinha alguns irmãos. Ele tinha o irmão mais velho dele, era o tio Zito. O tio Zito morava lá na fazenda também. O tio Irineu Faleiros, que morou muito tempo em São José do Rio Pardo. Ele trabalhou no Banespa, né? Foi funcionário do Banespa. Tinha a tia Naíca, que era a única filha também. E o tio Laerte Faleiros, que morou em Franca há muito tempo. Ele trabalhou na Receita Federal, era muito conhecido aqui em Franca. Esses eram os irmãos do meu pai, todos falecidos, né? E da sua mãe? Minha mãe tinha muitos irmãos também lá, né? Naquele tempo antigo, as famílias eram grandes, né? Tinha o tio Mário, tinha o tio Zezé, tinha o tio Aires, tia Wanda, tia Esmeralda, tia Anália. E além desses aí, ainda morreram alguns lá, né? Crianças ainda, né? Então é uma família muito grande lá de Capitinga, né? Me orgulho muito dessa família, que foram gente muito boa lá, muito bem conhecidas em Capitinga. Teodoro. Família Teodoro de Souza. A dona Aparecida do seu antenor era Teodoro, não é?
O Antenor era Faleiros. Faleiros, Eu não tinha assim, muito relacionamento, porque eu mudei de Capitinga com 7 anos de idade e vim embora para Franca. Então eu perdi muito contato com esse pessoal, com esses familiares, né? Quando você morava em Capitinga, você morava na cidade ou fazenda? Não, morava na cidade. Morava na cidade, apesar dos meus tios terem fazendas lá. Ali Capitinga, Capitinga naquela época era só estrada, ruas de terra, né? Ruas de terra, né? Não tinha asfalto no meu tempo. A igreja nova lá já existia, da sua época, você tem com 80 anos, né? Já existia. No meu tempo de criança... O padre Alceu, você chegou a conhecer? Eu sou Antenor falando. Não conheci, mas ele era muito bem falado lá, né? Lá, o Antenor. Era bem falado lá. O padre Alfeu foi um grande sacerdote lá. Ele era muito amigo da minha família. A minha mãe conta uma história de que a estátua de São José, que foi colocada lá na igreja matriz de Capitinga, foi meu avô que doou. Foi meu avô que fez a doação daquela estátua do São José e colocar lá na frente da igreja lá, né? A Capitinga tem uma história bonita, né? Ali a terra tem vários médicos que saíram ali, o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, dali, família de Capitinga. Eu tenho um primo, o doutor José Teodoro Pimenta. O Walter Ferreira, que é o pai do prefeito. Paulo Faleiros aqui de Paulo Faleiros, que é médico. Franca, né? Muitos médicos saíram de lá. Eu estou falando em Franca, mas fora de Franca, de Passos e São Sebastião ali, eu fiquei sabendo depois, falei assim, gente, porque são famílias grandes que tinham a preocupação, como o seu pai, de educar os filhos, né? Buscar um melhor recurso, né? Aí quando o seu pai veio para Franca, você estava com 7 anos, seu mais velho. Eu sou o filho mais velho. O meu pai mudou para Franca e me trouxe para fazer escola aqui, né? Para começar o primário aqui, né? Eu estudei primeiramente lá no Grupo Coronel Francisco Martins. É no mesmo lugar que é hoje? No mesmo prédio, não mudou nada ali, né? Comecei ali, estudando ali, primeiro ano. O segundo ano eu tive uma professora maravilhosa, chamada Dona Jupira. Ela viveu até pouco tempo, eu não me lembro muito dela, que ela tinha uma paciência com a gente, porque como a gente veio de Minas, lá em Minas, a gente falava muito errado o português, né? Não tinha aquela preocupação de falar um português correto. Eu me lembro que ela pegava meu caderno e me corrigia, né? Lá em Capitinga a gente tinha uma mania de falar assim, tá escurecendo, né? Clareando. Tá clareando. Você não falava o verbo gerúndio, né, corretamente. E eu escrevia errado. Eu escrevia lá, né, tá moiando. Aí ela vinha, corrigia, não é bem assim e tal. Ela foi uma professora maravilhosa que eu tive em Franca, que me deu, assim, abriu, né? O leque. Ô Marcos, mais pessoas da escola ali, do Coronel Francisco, você ficou ali 4 anos. Então, eu estudei até ali o 4º ano primário, né? Do 4º ano primário a gente fazia admissão e ia para o primeiro ano colegial, né? A nomenclatura hoje é diferente, né? Ginasial. Você chegou a fazer admissão? Eu fiz uma espécie de um vestibulinho na época. Eu sei que eu fiz um curso preparatório com um famoso professor em Franca chamado Sr. Peixoto. E ele deu aula para nós nas férias, né? Para a gente fazer o exame para entrar no ginasial. Naquele tempo tinha esse exame de admissão, né? Então ele preparou a gente para esse exame de admissão, eu consegui passar, graças a Deus, e entrei no primeiro ano ginasial lá no Instituto de Educação Torquato Caleiro, famoso também em Franca, né? E fiz todo o meu ginásio lá e todo o colegial lá. Pela sua idade você conheceu muito o Pedroca. Nossa, que ele foi professor lá. Pedroca foi meu professor de educação física. Pedro Fruente, como é que é? Pedro Morila Fuentes. Fuentes. Foi nosso professor e ele incentivou todos nós ao esporte, né? Eu me lembro que
Na primeira reunião nossa, lá no primeiro aula nossa de educação física, lá no IETC tinha uma quadra, né? Uma quadra, tinha um campinho de futebol, rapador, a gente chamava rapador, né? Que era terra batida, né? Terra batida. A gente chamava campinho rapador lá. E tinha uma quadra cimentada, uma quadra de basquete. Então ele reuniu esses meninos lá e começou, o que você prefere, basquete ou futebol, né? Então uns escolheram basquete, outros escolheram futebol. Eu, como já fazia minhas peladas lá no Larguinho do Cemitério, lá, né, que hoje é Praça do Cemitério, aqui em Franca, eu morava ali perto ali. Então eu escolhi o futebol. Então a gente passou a jogar futebol e tal. E o incentivo dele foi muito grande, porque foi o Pedroca que criou o primeiro time de basquete de Franca e saiu lá do IETC. Saiu dessa turma lá do IETC. Você foi colega do Hélio Rubens? Que o Hélio Rubens estudou ali. Estudou. Muita gente ali. Eu fui colega do Hélio Rubens. O Hélio Rubens atrasou um pouco, né? Assim, ele é mais velho que eu. Ele atrasou um pouco, andou repetindo uns anos. Nós encontramos lá, se eu não me engano, no segundo científico. Eu estava fazendo o segundo científico e encontrei com o Hélio Rubens no segundo científico. E foram colegas nossos também lá. O Roberto Engler, atual deputado, né? Nós fomos colegas e jogávamos futebol junto. Também. Você jogava ali na pracinha do cemitério? Jogava na pracinha do cemitério e nós jogamos lá futebol também. de salão na seleção de Franca também. Nós tínhamos um time muito bom da seleção de Franca, de futebol de salão, treinado pelo Pedroca, né? E ali começou, quem foi meu colega também lá na quarta série ginasial, foi o Piu Piu, também foi um grande jogador de basquete em Franca, né? O dono do restaurante Barão, o Piu Piu. A gente jogava futebol junto. O doutor William Vanderlei Jorge começou lá no basquete, né? O irmão dele, o Wellington, que jogou no time de Franca. Então, eu não sabia tudo começou disso, ali, não. com o Pedroca, nessa época maravilhosa do IETC, né? Ali vocês tinham um plantel muito especial de professores, né? Tínhamos. Gente que Não, infundia... Ali, antigamente ali tinha muitos colegas nossos que saíam do terceiro científico e faziam vestibular de medicina e já passava direto, sem fazer cursinho. Tem ali os meninos do Reverendo Nicanor, né? O Enéas, mas o Aloysio. O Aloysio. Doutor Aloysio. O Aloysio foi meu colega de classe. É mesmo? Foi meu colega de classe lá no IETC. E tem uns outros que eram do Granzotti, 2 médicos. O pai deles, o Antônio Granzotti, era que tinha oficina, marceneiro, consertava carroça de coisa. Os 2 filhos, um é médico em Jundiaí e o outro é aqui de Ribeirão Preto. Um já faleceu. Eu não me lembro, não. Talvez não seja da minha época. Da sua época. Quem foi da minha época também lá, que fazia o curso clássico, tinha o clássico e tinha o científico, né? No colegial. Quem fazia o curso clássico na minha época era o Maurício Sandoval Ribeiro, que foi prefeito de Franca. O nosso prefeito. Ribeiro. Foi nosso contemporâneo lá. O nosso prefeito, a Regina, na época. Que é a esposa dele, eles começaram a namorar lá no IETC nessa época. E a Regina foi minha colega na quarta série ginasial também. Quarta série. A esposa do Maurício Sandoval Ribeiro. Você não falou o que eu perguntei. Alguns professores que marcaram lá, além do Pedroca. Nossa. Nós tivemos grandes professores lá. Vamos lembrar de matérias. Português, português, geografia, assim, inglês. Nós tínhamos tinha um professor de português lá maravilhoso, chamava Luiz Martins. Luiz Martins era uma figura até folclórica, porque ele tinha lá uns arroubos dele, mas ele ensinava um português maravilhoso. Ele, por exemplo, ensinou muita gente a estudar poesia. Ele tinha um sistema assim, que ele não dava uma nota 10 para ninguém, né? Não dava nota 10 para ninguém, mas ele chegava no final do mês, ele falava, quem vier aqui na frente e declamar uma poesia, eu dou mais 2 pontos na nota. Então a turma toda ia decorar a poesia, né? Porque você tirava um 8 lá e mais 2 pontos você tirava 10 na matéria dele, né? E ele era um grande professor,
Outro grande professor também de português foi o doutor Alfredo Palermo. É cabeceira, Doutor né? Alfredo Palermo também deu muita aula para nós lá. Lembro da dona Marinês, que era de geografia, uma excelente professora também. História. Dona Ana Maria, que era de matemática, também uma professora maravilhosa. Doutor Pedro Nunes Rocha foi meu professor de matemática no primeiro ano ginasial. Ele chegava lá, né, com aquele jaleco branco. Os professores, quando não iam de terno, eles iam de jaleco, tinha um jaleco branco lá E do sempre IPC. gravata, né? E chegava saudando os alunos, a gente recebia o professor de pé, né? De pé. Então ele dizia assim, senhores alunos do nosso querido IETC, muito bom dia, tal, né? E ela cumprimentava-se com a dignidade, tal. E era assim, o doutor Nicanor Xavier, Pastor. grande Benfeitor aqui de Franca, né? pastor apostólico aí, Igreja ele nos deu muita Presbiteriana. aula, conversei muito com ele sobre religião na época, da igreja presbiteriana e tal. Então era gente assim, era cabeceira, como dizia, se diz na gíria, era cabeceira, né? Nós tivemos um professor aqui, de química, no primeiro científico, que o apelido dele era Chola. Ele chamava Sebastião, ele é dessa família aí que fundou a Jussara em Franca. Ele era um excelente professor de química. Aí ele mudou para Ribeirão Preto, foi dar aula lá no Otoniel Mota, nós perdemos esse grande professor. Ele era fantástico para dar aula de química, que é uma matéria muito difícil, né? Professor Mauro Alves Silveira, era professor de física, também no científico. Era também um grande professor, faleceu recentemente. O Roberto Eng depois foi professor lá no IETC. Roberto depois... Você foi aluno do professor Geraldo Taveira? Não, ele não era dali. O Geraldo Taveira não foi meu professor, mas ele, na época que eu estudei lá, ele era bibliotecário, lá era da biblioteca. A gente conversava muito, encontrava muito com ele. Também ele só ia de terno e gravata, e aquela fleugma, aquela pose que ele tinha, né? Ele era muito bom, o senhor Geraldo. Conversei muito com ele. Faleceu há pouco tempo, né? Com 100 anos. 100 anos, deixando história. Ô Marcos, agora, como é que você... O científico era a preparação para um vestibular, para medicina e tal. E tinha na época muito o curso de contabilidade. E tinha o normal, que era professora, que fazia normalista, que eles falavam, né? E quando você fazia a opção para o científico, você tinha uma visão, você não estava preparando, não era um curso técnico, né? Não, era uma preparação para o vestibular. Para o vestibular. Que tinha matérias puxadas de meu pai tinha um sonho, assim, queria que eu fosse ser médico. Meu pai queria que eu estudasse medicina, tudo, era um sonho dele, né? Mas eu não tive vocação para aquilo e eu não estava preparado psicologicamente para aquilo lá, né? Não tinha aquela determinação, como tem muita gente que logo que... Desde criança pequeno, já pensa naquilo. Eu não pensava. Eu tentei fazer cursinho em Ribeirão para medicina, tudo, mas foi uma época muito difícil para o meu pai, ele andou com muita dificuldade financeira, eu não pude continuar. Aí eu voltei para Franca, fiz economia, e um ano de economia, e depois entrei na faculdade de Direito, aqui em Franca. Faculdade de Direito. Você de que turma lá que é formando? Eu saí da turma, eu formei em 1967. Devo ter entrado lá em 1962, por aí. Nessa época você já estava trabalhando no Banespa, ou não? Como que você entrou no Banespa? Depois que eu prestei o concurso e entrei no Banespa em 1970. Você trabalhou antes você trabalhou aonde, antes do Banespa? Eu tive vários empregos, assim, né? Como eu estava estudando, o meu pai queria que eu estudasse e tal, eu demorei a trabalhar, né?
Aí depois eu trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, fui locutor de rádio, né, da Rádio Hertz de Franca. Foi uma época muito boa, né, porque né, foi uma época assim que eu conheci muita gente, né, e fazia reportagens, né. E foi uma época que de política, comecei aí fazer sessão na Câmara, né, naquele tempo que havia tanta briga na Câmara, aqueles bate-boca lá, né. Ô Marcos, que coisa boa você falar desse aspecto aí do seu trabalho aí nessa... Você ficou quantos anos no Banespa? Eu trabalhei no Banespa 27 anos, 20. aí juntei meu tempo de serviço e consegui aposentar, né. Aposentei em 1998. Casou com a francana? Casei com a francana, né, oriunda de árabe, minha mulher o pai dela é libanês, né, nasceu Seu no Jorge, como é Líbano. que é chamava? Veio pra cá, hein? O nome dele, do seu O nome do pai? meu sogro chama Jorge El Aber, é da família Aber, né? Aber. Aber, né? E a sua sogra? A minha sogra é a Zoraide de Souza, era daqui de Franca mesmo, portuguesa aqui. Mas a sua esposa, o nome dela a gente não falou? A minha esposa chama Bernadette Aber de Souza. Ela foi por muitos anos diretora do Pestalozzi. Ela é muito conhecida, porque ela conheceu várias gerações que passaram pelo Pestalozzi, né? De vez em quando a gente está aí passeando aí, andando pela cidade, encontra alguém, ô dona Bernadette, só não lembra de mim e tal. Isso. Ela trabalhou em creche também do Pestalozzi lá no sítio Petrópolis, quando abriram a creche lá, foi diretora lá. Então ela é muito conhecida, né? O Marcos está escurecendo, mas não tem problema. O importante é registrar a sua história. Então, me fala aqui, aí você conheceu, você era católico de Capitinga, veio para Nasci cá. na igreja católica. E ficou um tempo. Como é que você conheceu o pensamento espírita, a fé espírita? Isso é interessante a gente registrar isso. Então, é o seguinte. A sua esposa é católica, né? Minha esposa é espírita hoje, né? Hoje, hoje ela é espírita. Então, eu vim para Franca, quando eu vim para Franca, eu já frequentava a igreja lá em Capitinga, as missas, né? E quando eu vim para Franca, eu fiz a primeira comunhão aqui em Franca, na igreja matriz. Né? Eu me lembro do padre José Ribeiro, que ele era vigário da matriz, né? E eu eu fui da cruzada eucarística, né? As crianças lá que tinham a cruzada eucarística, eu fui até presidente dessa cruzada eucarística por algum tempo. Aí depois comecei a frequentar a congregação mariana, já os mais velhos um pouco. Foi nessa época que eu comecei a pesquisar sobre religião, né? Assim, era adolescente, né? E eu conversava muito com o reverendo Nicanor, né? Eu frequentei uma ou duas sessões, cultos lá da igreja presbiteriana, ali da rua Monsenhor Rosa. E quando eu trabalhava na rádio, antes de eu trabalhar na rádio, o meu pai, ele ficou doente. O meu avô de Ibiraci, Joaquim Alves Faleiro Júnior, era espírita. Ele era espírita, ele ajudou muito no Allan Kardec, ele ajudou o Dr. Novelino a construir o Educandário Pestalozzi. E esse meu avô, na época, era espírita, né? Ele era confinado porque, naquele tempo, as pessoas afastavam-se de quem era espírita, né? Parece que tinham medo, não sei. Bom, aí meu pai ficou doente e, uma certa feita, ele pediu para me levar ele lá na Nova Era, que ele queria tomar um passe, né? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Nunca tinha. Aí eu fui levar meu pai doente, ele sofreu um derrame cerebral, ficou inutilizado praticamente assim. Eu levava ele às vezes lá. Mas o que me fez assim pensar mais e abraçar a doutrina foi quando eu trabalhava na rádio Hertz de Franca, e foi naquela época, em 1971, que o Chico Xavier foi no programa Pinga Fogo da TV Tupi, que foi um programa famoso, né? Aquele famoso Pinga Fogo de 1971. E depois daquilo lá, tinha um repórter lá da TV Tupi, que era o Saulo Gomes,
Saulo faleceu Gomes. também recentemente. O Saulo Gomes veio a Franca, ele estava fazendo uma campanha para o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. Né? O Chico pediu para ele fazer essa campanha, que eles precisavam lá construir um hospital novo. E ele veio a Franca, e naquele tempo a rádio nossa pertencia às emissoras coligadas, né? Então, as emissoras coligadas entraram nessa campanha. E o gerente da rádio pediu para mim ser o cabeça da campanha em Franca, lá para o hospital de Uberaba. Então, eu conversei com alguns espíritas, que inclusive iam na rádio fazer Programa. entrevistas, porque naquele tempo em Franca, começou o clube de televisão de Franca. Não tinha televisão, né? Essa televisão que a gente tem todas. Tinha um clube de televisão de Franca e tinham algumas pessoas que tinham aparelho de televisão e o sinal aqui era muito difícil, né? Então eles criaram um clube para facilitar a vida desse sinal. E o presidente do clube era o seu Djalvo Braga, que foi gerente da Caixa Econômica Estadual. E o tesoureiro era o Olavo Rodrigues, dois espíritas, né? E aí eu entrevistava muito eles por causa do clube de televisão. E conversei e fiz muita amizade com o senhor Djalvo. Então, quando começou essa campanha em Franca, para o Hospital de Uberaba, eu procurei o senhor Djalvo. Fui lá na Caixa Econômica. Ele me recebeu lá e eu falei, senhor Djalvo, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém aqui que me ajude a fazer um ponto para me arrecadar esse dinheiro que eu vou pedir pela rádio, para a gente levar para Uberaba. Aí ele me indicou o seu Íris Trajano de Matos, irmão da dona Luísa, do Magazine Luiza, né? Conheci. O seu Íris Trajano Tinha uma loja de cofres, onde a antiga farmácia normal, ali, na rua Major Claudiano, ele tinha uma loja de cofres do lado, vendia cofres, né? Aí eu fui procurar o seu Trajano, eu falei, não, pode, meu filho, pode me colocar aqui como ponto de arrecadação, o pessoal quiser fazer a doação, pode vir aqui, eu dou recibo, a gente dá recibo, tudo, então organizamos. O senhor Íris Trajano. Então você vê, eu já entrei no meio espírita. E quando eu comecei essa campanha, eu, criteriosamente, eu quis conhecer lá o hospital de Uberaba. Eu vi falar, estou fazendo uma campanha, e como toda pessoa, você precisa conhecer o que você está fazendo, não é verdade? Então eu conversei com o senhor Djalvo um dia. O senhor Djalvo falou, não, eu te levo lá em Uberaba, nós vamos sim. E eu falei, eu quero ir lá no Chico. Não, eu te levo no Chico. Então vamos. Então junto, fizemos uma caravana aí. Eu tinha muita amizade com o doutor Yusaku Susumi, não sei se você conheceu ele ou já ouviu falar. Era um médico japonês que veio para Franca. Ele era médico oftalmologista. Não. Eu fui o primeiro cliente dele. Porque eu trabalhava no centro médico nessa época. E ele montou o consultório dele lá no centro médico, na parte térrea. E eu fui o primeiro cliente dele, fiz amizade com ele. E o Susumi tinha um carro, né? Naquele tempo eu não tinha carro, tinha nada. Aí nós fizemos uma lotação. Eu conversei com alguns amigos e nós fomos para lá, para Uberaba. Fomos à tarde lá, um sábado à tarde, no Hospital do Fogo Selvagem lá. Não conhecia a dona Aparecida, que era a mulher que o Saulo Gomes estava levando na televisão. Eu conhecia a filha dela e via aquele sofrimento lá, era uma casa onde eles recolhiam doentes de fogo selvagem, era um sofrimento. Entrevistei a filha dele lá, levei um gravador. Aí à noite nós fomos lá no Chico, conhecer o Chico. E eu fui conversar com o Chico pela primeira vez, né? Cumprimentei ele, falei, o meu nome é Marcos Faleiros, eu sou de Franca, nós viemos aqui fazer um trabalho aí no hospital e eu queria fazer uma entrevista com o senhor e tal, né? Aí falou para mim, não vamos deixar isso para depois, eu tô aparecendo muito na televisão, eles estão achando que eu sou algum artista, alguma pessoa importante, eu não sou ninguém. Você tenha paciência, fica aqui do meu lado, se eu receber alguma mensagem hoje aqui, nós gravamos a mensagem. E foi isso que aconteceu, né? Fiquei do lado dele. Tremia igual vara verde. Vendo aquele homem psicografar ali, né?
a mão na cabeça, e aquele eu vi o papel lá, e um senhor lá ajudando a virar o papel e tal. Aí ficamos ali no final, ele falou, agora meu filho, se você quiser gravar, aí pus o microfone na boca dele, ele gravou um soneto que ele recebeu de um poeta chamado Constâncio Alves. Você lembra desse soneto? Lembro. Ele diz, chama Tempo em Nós, ele fala assim, o tempo lembra a terra, a existência é a lavoura, cada espírito em si é um lavrador volante. Ah, não percas na vida a grandeza do instante de preparar servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura do sol, varando o azul em giro deslumbrante. Renova-te, trabalha e segue o dia avante na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas, ama, ensina, ajuda, ampara, faze jardim no lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do universo. Esse foi o soneto que ele recebeu lá nesse dia, né? Muito bom. E foi daí em diante eu comprei uns livros lá com ele autografou os livros, tem livro até hoje aí com o autógrafo do Chico. 1968. 68. Ô Marcos, mas que coisa bonita, viu? Ó, é uma vida bonita sua e eu tô aqui, tá piscando aqui, tá, mas eu quero gravar mais um pouco.